Opa, Adriano, já? Fala, gente. Chegando o pessoal, vamos esperar o Wesley para começar a nossa conversa. Já falei com ele, tá só esperando para ele entrar. Fala, ratão. Cadê seu Wesley? Vai perguntando enquanto isso. Bom, seguinte, a ideia é bater um papo com o Wesley, a gente conversar sobre esse momento da fotografia na pandemia, mas não especificamente a pandemia. O pano de fundo é a pandemia, mas é esse momento multimídia que a gente está vivendo, em que os fotógrafos estão no front. O Wesley está chegando aí, já vou convidar, mas que os fotógrafos estão no front muito mais que qualquer outro, né? Fala, Wesley. Beleza? E aí, gente? Boa noite. Tá bonito pra cacete. Eu sou bonito. Vem cá. Não, eu estava aqui já fazendo uma pequena apresentação, que é esse papo, a ideia que a gente teve de discutir esse momento cada vez mais multimídia do fotojornalismo. E a nossa ideia surgiu de tudo que vem sendo feito por várias pessoas, por vários fotógrafos, mas a gente estava conversando, o Wesley teve agora, recentemente, fez a chegada do Cacique Aritana, que foi transferido do Mato Grosso para um hospital em Goiânia, e o Wesley acompanhou todo o processo, entrando em contato com o filho do Aritana, com o médico do Aritana, foi conversando com eles durante o trajeto, ao contrário do que alguns lugares publicaram, ele foi de carro, chegaram a publicar que ele tinha sido transferido de avião, ele foi transferido de carro, horas e horas de viagem, e o Wesley ficou em contato e encontrou com eles no caminho e chegou no hospital junto com ele, onde ele fez as fotos da chegada, acompanhou até a entrada do CTI, fez vídeo, fez o texto, fez um relatório completo, que depois, com a ajuda do Pedro Fonseca, jornalista da Reuters, melhorou para ser um texto publicado, e a publicação foi excelente. Publicou no New York Times, publicou toda parte, né? Localmente, internacionalmente, com muita... Aliás, a publicação internacional maior do que local, como de hábito, no caso de indígena, né? A imprensa internacional dá muito mais espaço do que a imprensa nacional. E aí é mais ou menos isso que a gente vai conversar. Eu vou deixar o Wesley dar um oi, mas também quero mostrar que, ao mesmo tempo disso parecer uma coisa nova, é uma coisa antiga, e não é nova. Mas aí a gente vai botando isso em debate. Dá teu alô aí, Wesley. Meu nome é Sérgio Moraes, não me apresentei, desculpa. E aqui é o espaço do Retrato Espaço Cultural, e o Wesley vai dar o alô dele. Bom, primeiro agradecer de novo aí pelo convite, você, a Nana Moraes. Muito legal te bater esse papo aí, né, trazer lucidez para um assunto que está tão perto e tão próximo da gente no dia a dia agora. Na primeira live que a gente fez, você chegou a comentar isso, né? Alguém perguntou qual era o futuro do jornalismo, era o profissional multimídia. Acho que é exatamente isso. Eu sou fotógrafo, mas eu tenho que fazer outras funções. Meu nome é Wesley Marcelino, alguns já me conhecem. Sou funcionário desse rapaz aí. Colega. E é isso. Vamos falar um pouco disso. Não, é isso aí. Fala, Joed. Chegou aí. Não, uma coisa assim para
começar o papo, é que os fotógrafos, principalmente os fotojornalistas, eu acho, sempre tinham muito medo da evolução do celular. E sempre imaginando que o celular na mão dos repórteres, os repórteres de texto passariam a fazer tudo. Isso não é verdade. O celular passou até a ser uma ferramenta de trabalho dos fotógrafos, não só de comunicação, como para fazer vídeo, inclusive, que ajuda muito. Na Reuters mesmo, a gente fez um curso de vídeo para os fotógrafos e uma parte do curso era produzir vídeo com o celular, inclusive entrevistas, né? Eu me lembro que quando a gente começou, no início, quando começou a se falar do fotógrafo fazer vídeo, não se imaginava que tinha que fazer entrevista também, né? Era uma coisa que não estava muito clara. Ficou parecendo que você ia ser lá o cara romântico, que ia fazer a imagem bonita. Uhum. Só viajar na maionese. E não é bem assim, é um trabalho braçal, né? Bom, e isso agora ficou mais forte ainda a dependência dos órgãos de imprensa dos fotógrafos, quando a maior parte dos profissionais de texto, não vamos aqui falar mal de ninguém, mas é um fato. A maior parte dos profissionais de texto estão em home office e os fotógrafos não têm como estar em home office. Tem que estar na rua produzindo, né? Tomando todos os cuidados possíveis, mas tem que estar na rua produzindo. Então, a quantidade de matérias que as fotos são que além das fotos, os fotógrafos estão produzindo os vídeos com entrevistas e texto, na maioria das vezes com um relatório ou simplesmente passando as informações, mas sem eles não teria nada. Agora, eu queria dar voltar muito no tempo. Eu acabei de ler há pouco tempo o livro do Robert Capa, que é Ligeiramente Fora de Foco, que só o título é espetacular, né? E aqui a gente vê já mais ou menos o que eu estou falando. Ele viajava, produzia para cacete, durante muito tempo para a revista Life, mas trabalhou para várias revistas, e para a Magnum, um dos fundadores da Magnum, e os textos eram feitos a partir dos relatórios que ele fazia das viagens dele. Então, tinham 8, 12 páginas da Life com fotos e o texto, basicamente, eram relatórios que ele mandava para a revista. Então, não é uma coisa nova, né? E isso também, cada vez mais. Outro exemplo interessante, que não é a produção de fazer... Depois eu vou mostrar algumas coisas, vamos tentar mostrar algumas coisas, que não é na hora de fazer fazer também vídeo e texto, mas um exemplo foi a foto do Adriano, do Bolsonaro de moto, sem máscara, conversando com os garis no palácio, que ele fez sozinho. Então a TV Globo teve que publicar a foto dele, porque não tinha imagem. As histórias publicadas foram feitas em cima da foto dele, e só tinha a fotografia aí presente, que também isso acabou acontecendo porque o fotógrafo está no front. Tinha ele, inclusive, de fotógrafo, só ele lá. Exatamente, mas poderia ter sido outro fotógrafo, poderia ter 2 fotógrafos, mas é porque o fotógrafo está no front. Gordinho, vamos valorizar o Gordinho, estava lá. Até porque ele está aí, foi o primeiro a entrar, foi o primeiro a chegar. Hein? Não sei o que você acha disso. Eu não acho ótimo, eu acho ótimo. É o seguinte, eu fui laboratorista da Folha em 2002, 2003, por aí. Eu achava interessante, alguns caras escreviam a legenda no envelope. Uhum. Já não era filme, era digital, mas escrevia no envelope e mandava o cartão para o editor, na época era o Lula Marques. Meu pai era meio subeditor e eu faz tudo ali. Então, eu achava curioso receber o envelope. Pô, é assim. E tinha cara que escrevia matéria no envelope. Uhum. Tanta informação na foto que muitas vezes o jornalista vinha lá da redação falar: me dá o envelope vou falar o nome, né? Me dá o envelope do Sérgio Lima, porque eu vou tirar 2, 3 detalhes daí que me dá um parágrafo aqui, que me dá um detalhe. Essa história de não ser novo é muito curioso, porque dessa época ainda, 2001, 2002, 2003,
eu me recordo muito dos fotógrafos falando com os repórteres. Olha, o presidente estava assim, assim, assim. Então, tinha uma coisa do fotógrafo informar o repórter colega dele para, né, para dar um plus na matéria, dar uma informação que talvez o cara que... E agora, no home office, o cara não tem mesmo. Viu alguma... No Adriano, por exemplo, o presidente estava sem máscara, o presidente estava com a moto tal, estava com a roupa tal, tinha 3 garis na cena, ele se aproximou. Então, esse detalhe é fundamental. Aí, para valorizar o gordinho, teve a Ema também, que também foi para a televisão, né? A Ema está cada vez mais famosa. Célebre, um personagem agora. Não, é exatamente isso. Brincadeira informal. Na brincadeira informal entre nós, claro que isso é uma brincadeira, que está virando uma coisa séria, surgiu a ideia de uma exposição coletiva sobre as emas. Tem uma foto legal de uma ema ali no momento. E acho que começou com o Joetes. Joetes que não ia nos plantões, passou aí, e numa madrugada dessa de manhã, estava muito frio, tem uma neblinazinha, e ele tem uma bonita delas. E ali a galera começou a fotografar as emas, né? Até o episódio da bicada e tudo. Então, vamos criar uma exposição coletiva das emas. Essa é boa, essa é boa. Não, inclusive, essa história do fotógrafo contar tem o filme do Joedson, do Zeke e do Heraldo, da Culpa é da Foto, é exatamente isso, né? Para quem não conhece, não vamos contar a história inteira, porque o filme merece ser visto e debatido, mas basicamente era o governo Figueiredo proibindo a entrada dos fotógrafos nas audiências, porque os fotógrafos teve um fato específico, mas os fotógrafos iam e passavam o que eles estavam conversando nas audiências para os repórteres, e algumas vezes virava notícia que eles não queriam, tipo de notícias que eles não queriam, né? E isso é desde sempre. Eu lembro também outra coisa legal que eu lembrei agora. Eu trabalhei muito com um repórter chamado Zé de Alencar, não o escritor, o repórter homônimo. E ele tinha uma coisa que uma vez ele me falou o seguinte: ele falou assim, Sérgio, eu adoro sair com fotógrafo. Eu não gosto de fotógrafo, mas eu adoro sair com fotógrafo, porque é o caminho mais curto para a primeira página. E a única coisa que interessa é a primeira página. A minha matéria só vai ser lida se tiver na primeira página. E aí, o caminho mais curto para isso é uma boa foto que leva a matéria dele para a primeira página. Isso quer dizer, só vai ser lida é um exagero, mas só vai ser lida se sair na primeira página é um exagero, mas que puxa uma quantidade de leitura absurda. Puxando a sardinha para o nosso lado, fotógrafos, a gente está fazendo isso desde o início. Inúmeras vezes, pô, tem fotógrafo que saiu sozinho e tinha uma cena, aconteceu, registrou e, pô, foi para a primeira página. Então, vem cá, que história é essa? Não, fala com o fotógrafo. Isso aí não sei o que é isso. Fala lá com o fotógrafo. Então, tem um pouco disso. Isso é histórico. Aqui vamos então, mostrar aqui. Essa responsabilidade, eu acho que virou uma responsabilidade, né? Você saber um pouco mais do que você está fotografando. No caso do Aritana, por exemplo, ele passou mal na quinta-feira, ele começou a sofrer os sintomas na segunda, na terça e na quarta ficou normal, deu uma piorada na quarta noite, voltou de uma pescaria e se sentiu mal. Isso é relato do médico, não é eu que estou falando. O médico que me contou essa história. E eu chego através do médico, porque uma pessoa que eu fui no Quarupi, sei lá, em 2012, uma pessoa que me mandou uma mensagem: olha, dá uma ligada para os Iolapiti, porque eles estão bastante contaminados. E aí foi que eu comecei a fazer contato e tudo mais. Então, você começa a ver também que você tem uma responsabilidade. Eu acho que eu cheguei a comentar no nosso grupo de redação, numa quinta-feira ou na sexta, acho que foi na sexta, que o Aritana tinha passado mal, que é um líder indígena muito conhecido no Brasil. No exterior, o Raoni é mais conhecido, mas o Aritana também é. E eu acho que a redação não deu a importância por questões de prioridade, e tinha outras pautas na frente. Então, falei, bom,
eu senti a responsabilidade. Eu falei, bom, eu como repórter, eu sou fotógrafo, mas eu também sou repórter. Eu como repórter, acho que eu vou continuar nessa história para saber o que vai acontecer. E eu insisti nela sexta, sábado, domingo, até que o negócio desenrolou. Várias informações desencontradas. Falar com o indígena é um pouco delicado, né? Uhum. Principalmente alguns que não entendem bem o idioma, nosso idioma, então... Uhum. Não Que é vou o nem caso falar, do filho do Aritana, né? vou nem falar que eu não entendo o idioma dele, porque, né? Mas eu senti que eu tinha uma responsabilidade como repórter. Era uma notícia importante que talvez a agência não tenha se ligado nisso. Foi bom, eu vou ficar nessa porque eu acho que é importante. Acabou dando certo, consegui acompanhar eles no finalzinho da chegada. Pô, é curioso que outros jornalistas, até ontem, eu dei uma pesquisada aqui, até ontem, continuam informando que ele foi transferido de avião. O cara veio uma caminhonete, cara, 9 horas, saiu de uma caminhonete da terra indígena até Canarana, no Mato Grosso, 10 horas de viagem, tentou um primeiro tratamento lá, fez exames e tal, e embarcou depois de tentar ser transferido de avião. E é difícil transportar uma pessoa no estado de saúde dela devido à pressurização, um monte de detalhe técnico aí. Então o cara acabou indo de carro de novo. Eu achei curioso que até ontem tinha sites e jornais dizendo que o cara foi transferido de avião. Mesmo depois de ter sido publicada a história. O cara no carro. Então, assim, a minha responsabilidade como jornalista, também fotógrafo, jornalista, era, né, buscar essa informação precisa. E acabou dando certo que eu cheguei junto com eles um pouco antes, peguei eles na estrada e chegamos junto no hospital. E aí foi muito rápido, né? Aí no hospital a coisa foi... me levou aí, não deu tempo de fazer muita coisa. Não, mas foi... além de ter sido exclusivo, foi muito bom, foi muito bem feito. O outro fato, assim, ainda no Aritana, que foi um pouco engraçado, que no fim de semana, quer dizer, engraçado porque não aconteceu nada grave, né? Mas no fim de semana a Globo News matou ele, inclusive botando a informação na boca do filho e como tendo morrido no Mato Grosso. De um outro hospital, no outro estado. No hospital errado. E eu me lembro que eu te liguei quando vi a notícia e falei assim, parece que o cara morreu. Começando a correr atrás, avisei a todo mundo da Reuters, e a primeira resposta que eu tive foi: quando vocês tiverem mais detalhes, nos avisem, por favor. Ou seja, nem a pessoa de plantão apura mais. É o fotógrafo que está no campo, que está apurando, que está correndo atrás. Não falando mal, obviamente, as equipes são muito mais reduzidas hoje em dia, né? Imagina um cara para cobrir um plantão, notícias internacionais, traduzir material para o português. Os caras também estão um pouco atolados. Então, se você tem alguém que faz, que ajuda, claro que é bom. Eu acho que esse é o nosso papel. Aí é um vídeo, né? Uhum. Bem legal, né? Então, é curioso porque é o seguinte, quando eu soube pelo filho, de verdade, pelo filho, um dos filhos, ele tem um monte de filho, eu falei com 3. 2 estavam na aldeia, não sabiam de nada. Então eu não podia ser o portador da notícia. Olha, o seu pai está doente. Então, oi, tudo bem? Como é que você está? E o seu pai? Está tudo bem? Então, fui procurando o caminho. Eu percebi que 2 deles não sabiam nada da história. Até que um terceiro filho me falou, não, ele tá doente, ele está sendo transferido, vai ser transferido de carro. E aí ficou aquela coisa de avião, vai, não vai, vai, não vai. E quando confirmou que ele estava vindo, eu falei, bom, agora eu tenho que falar com o Sérgio Moraes e aprovar a minha ida para Goiânia. Tenho que alugar um carro, vou ter que dormir lá, porque não dá para voltar, vai ser de madrugada. E eu cheguei a brincar que às vezes a notícia ela não espera, né, não espera você confirmar com o teu chefe se vale a pena ou não vale a pena ir. E aí a minha decisão pessoal foi, olha, eu tô indo no caminho, você me confirma e diz, por favor, que está aprovada a pauta. E aí toquei para frente. Alguns minutos depois, o Sérgio me ligou e falou, tá aprovado, pode ir. Eu falei, beleza, já estou no caminho. Então... Não, foi fundamental. Teve uma pergunta, enquanto você falava, teve uma pergunta de como foi fotografar dentro do hospital. Aí você relata a chegada e o caminho até o CTI. Com ele já chegando em Goiânia,
consegui registrar ali uma mudança de oxigênio no carro e fomos até a porta do hospital. Para entrar no hospital, o cacique Aritana não tinha os documentos dele, né? Ele é um indígena, mas num hospital daqui ele tem que ter um documento. Ele não tinha um documento. Então ele ficou parado na porta, dentro do carro, basicamente imóvel durante 30 minutos. Ele sofria bastante, parecia sofrer com a respiração, sofrer no sentido de tentar respirar e calmo, e o médico sempre apoiando, falando coisas legais para ele. Ele respondeu 2 ou 3 coisas, mas monossilábico. E de repente alguém vem, esse médico que está amparando ele, doutor Celso. Aliás, diga-se de passagem, esse cara foi fundamental para o Aritana ainda estar vivo. Essa vinda dele do Mato Grosso para cá é um negócio, sabe assim, realmente corajoso. E ele ficou ali até que o doutor Celso entra no hospital, fala com o atendente, olha só, é uma questão de vida ou morte, ele tem que entrar agora, e eles entram, traz uma cadeira de roda, um novo galão, um tubo de oxigênio, colocam ele e entram. Eu não tive muito tempo para raciocinar. O que eu fiz? Eu segui. Eu entrei no hospital. Não me convidaram para entrar no hospital, mas também não me embarraram. Ninguém falou, não entra. Pô, eu entrei, acompanhei, fui entrando. Quando eu vi, eu já estava na porta do CTI. Aí eu me dei conta que aquilo ali era o meu limite, né? Peraí, eu não estou vestido com o equipamento de proteção necessário para entrar num CTI ou numa UTI. E aí me deu um stop ali, eu parei, e ele passa por mim, eu fotografo. E nesse meio do caminho, fotografa, grava, muda a chave, foca, meu Deus do céu, não deu, corre. A minha sorte é que ele entra no hospital, passa por uma recepção, uma portinha do lado, e tem 3 lances de rampa. Então, assim, não sei quanto tempo, dá para ver nos frames, depois eu até posso ver isso, mas, enfim, foi muito rápido. Então eu tinha que optar ou fotografar ou gravar. E eu tentei fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Eu até anotei um negócio aqui hoje, que eu gosto muito do Instagram, eu estava olhando o Instagram. E eu estou percebendo no Instagram uma mudança. E a mudança está acontecendo por causa do TikTok. Sérgio Moraes não vai saber o que é TikTok, porque ele não gosta. Não faço a menor ideia. E o TikTok é uma rede social de vídeo, exclusivamente de vídeo. Onde as pessoas fazem dublagem, fazem performance de dança. E esse negócio está virando uma febre mundial. É chinês e está virando uma febre mundial. E talvez por isso o Instagram está mudando algumas coisas. Se vocês forem na busca depois, vocês vão perceber que vai aparecer um quadradinho em destaque, um vídeo. Já não é mais a foto. As fotos vêm embaixo ali pequenininha. Então, pensando nessa mudança, assim, eu falei, cara, eu estava nessa pauta sozinho. Eu vi que era uma necessidade que o jornal ia querer, a revista ia querer, mas as televisões iam querer, as mídias sociais também iam querer informar. Eu falei, pô, eu preciso gravar e fotografar, então vamos me virar aqui nos... Quando tinha a cena, eu não consegui mudar essa chave ainda, isso é um processo. Quando tinha a cena mais forte, cara, não tem jeito, você vira fotógrafo. Claro. Do vídeo vai virar vídeo. Ele vai desligar a chave e vai no vídeo. Então, na cena que eu achava que era mais forte, eu mudava a chavinha e fotografava. A cena que dava tempo de fazer as 2 coisas, vamos embora. Então, estudando essa mudança de comportamento, eu percebi que eu tinha que fazer o vídeo. Falei, bom, preciso fazer o vídeo. Não tem ninguém na TV aqui. O Sérgio Moraes vai me perguntar, fez o vídeo? Que a gente sempre responde não. Primeiro, era uma questão de preservar o trabalho do colega, né? Eu vou fazer vídeo porque tem um cara do vídeo e ele tem que fazer o vídeo. Coisas mudaram, a empresa mudou, tudo está, né, se fundindo, se juntando. Então agora não tem mais essa, tem que fazer o vídeo. E eu acho que foi um pouco disso. Entrar no hospital foi uma decisão de impulso. Entro ou não entro? Quando eu percebi, eu já estava saindo do hospital. Não tinha ninguém te perguntou nada. Ninguém perguntou nada. Eu saí dando tchau, boa noite, muito obrigado, e fui embora. Fui pro hotel. 3 horas da manhã, mais ou menos. Das 3 até as 6 da manhã, eu editei a foto e legendei, eu editei o vídeo e mandei, e eu fiz o texto, porque eu achava que as informações que eu tinha eram boas. Eu tinha falado com o médico, eu tinha falado com o próprio Aritana, eu tinha falado com os filhos, e eu tinha aspas, eu tinha informações muito boas, que eu achava que não podiam ser perdidas.
E aí começa a minha briga com o seu Sérgio Moraes. Sérgio, então, garoto, já mandou a foto? Já, né? Garoto, já mandou a foto, chefe, deixa eu te falar. Será que não é importante a gente mandar o vídeo e falar com o pessoal de texto para fazer um texto? Porque a informação é importante. Inclusive, isso vai nos ajudar de uma certa forma, né? Vai ajudar os indígenas de certa forma. O mundo realmente precisa saber que os indígenas estão com Covid. E aí vem a responsabilidade como repórter. Precisa informar isso. Ninguém está cobrindo isso pela dificuldade de acesso. Todos nós optamos não entrar em aldeias indígenas para não contaminá-los, né? E só que ninguém está falando nada. Então, peraí, eu tenho um negócio na minha mão, um chefe indígena mais conhecido do país está com Covid. A gente precisa falar sobre isso. E o Sérgio concordou e movimentou toda a redação, colocou aí pressão em todo mundo e a coisa funcionou. Tem uma pergunta do Posebon, e aí eu vou misturar com uma outra. Ele pergunta se não poderia filmar e tirar o frame. Aí eu me antecipo para responder. Pelo menos na Reuters, a gente não pode tirar o frame. A gente pode, eventualmente, usar o frame de um vídeo, mas isso não pode nunca ser da gente. Só o Desk tem autorização para transformar um frame em foto, porque um dos principais motivos é que no vídeo você não tem metadata. Então, você não tem a prova de que aquela foto é daquele dia, etc. Assim, só pra... Mas uma outra pergunta aqui do meu lado, minha assistente, pergunta se não tinha como fotografar e deixar o celular gravando o vídeo. Tinha, se eu tivesse a mentalidade e me preparado para isso. Uhum. Se eu tivesse um adaptador para colocar na minha câmera e deixar o celular, sim. Mas eu não pensei nisso antes. Eu pensei em ir lá como fotógrafo. Quando eu aí a gente volta no início do nosso papo, que era de um tempo para cá os fotógrafos com medo do celular, quando o celular passou a ser uma arma dos fotógrafos, né? Uma ferramenta importante para os fotógrafos. Eu acho que tem um pouco de preconceito, porque a gente carrega câmeras valiosas, grandes, lentes maravilhosas e tal. Mas tem um pouco de preconceito nosso em usar o telefone celular. Hoje, algumas marcas de telefone, as mais conhecidas, fazem vídeo melhor do que as nossas câmeras. Muito mais automatizado, muito mais simples de usar, muito mais estabilizado. Então, assim, é um pouco preconceito nosso mesmo de não querer se adaptar à mudança. Falando de mudança... Já usei várias vezes. Porra, na Venezuela, por exemplo, a gente roubou várias fotos mandando pelo celular. Sim. Reuters tem um aplicativo, né, que a gente, inclusive, fotografa, faz a legenda e manda pelo aplicativo. Exatamente. Então, exatamente. Agora, por outro lado, eu não teria essa foto, né? Não, claro. Essa dificuldade técnica, essa limitação técnica, melhor dizendo, em algum momento ela vai deixar de existir também, mas você não tem como essa. Essa foto é com 600 milímetros e crop, e a sacada do fotógrafo de ir para uma localização, enfim. São coisas que... A importância da fotografia não tem como, né? E esse momento, acho que ela está escancarada, assim, a dependência da imprensa. Bom, são duas coisas super importantes. A dependência que se tem, novamente, da imprensa profissional, né, nesse momento. Por exemplo... E a dependência que a imprensa profissional tem da fotografia. Né? São duas coisas. São duas coisas distintas, mas com uma correlação direta, né? É claro que a fotografia teve o seu valor e sempre vai ter o seu espaço, etc. Só que tem hora que parece que a foto não é o suficiente. Parece que você vê uma foto no vídeo. O vídeo é uma foto, certo? Um movimento. Claro. Uma definição bem grosseira. Só que aí você fala assim, pô, tem um áudio, tem uma voz, tem um choro, tem um som aqui nesse lugar que a foto não vai passar. Então você começa a identificar que a foto não é suficiente, você, sabe? Você começa a ver uma outra necessidade que é o vídeo e tal. E imagina o caso do Adriano, por exemplo. Se ele tivesse o vídeo dessa cena, todo mundo usou a foto, né? Todo mundo usou a foto. A televisão usou a foto. Aí o valor da foto
É o valor da foto. Não tinha o vídeo, usaram uma foto. Era importante aquilo ali. Se tivesse o vídeo, usaria um vídeo, não usaria a foto. Essa mudança de que o vídeo está sendo mais importante, ela é essa tendência que eu estou falando. Procura o TikTok, Sérgio Moraes. Entra no TikTok. Mas eu não sei, porque as coisas vão e voltam. As coisas vão e voltam. Claro. É um exemplo que eu estou dando aqui, mas são forças corretas. Exatamente. Peraí, eu acho que é uma questão de prioridade. Eu lembro de uma das reuniões com o Rick e ele falou, em algum momento a prioridade é o vídeo. Você vai saber qual momento a prioridade é o vídeo. Quando eu estava em frente ao Aritana, que eu vi ele deitado numa caminhonete, sentado no banco da frente, com 2 galões de oxigênio, eu falei, e o barulho? No vídeo, acho que dá para ouvir o barulho. Claro. Uma panelinha de pressão, sabe? Eu falei, opa, peraí. Agora eu entendi o que nós falamos lá 1 ano atrás, 2 anos atrás. Exatamente. O vídeo eu preciso gravar. Abre, aí muda a chavinha. Vamos lá, vamos gravar. Tem outras situações nas reportagens, como na do Bruno Kelly, com a enfermeira indígena, por exemplo. Foi um pouco diferente. Ele teve dias seguindo ela, pôde fotografar, fazer as entrevistas em vídeo e, novamente, o fotógrafo assinou o texto. Né? Outra vez. Peraí, deixa eu só ver uma pergunta. Enquanto você vê uma pergunta, eu lembro que eu estou tentando me integrar um pouco mais nessa coisa do multimídia. Eu gostei disso e vou aprender um pouco mais sobre isso. Eu falei para você que eu estou tentando uma bolsa de estudo na Universidade de Colômbia, que é exatamente multimídia. A coisa é multimídia. Uma frase do atual presidente, ele fala assim, ó, o melhor candidato para nós é alguém que entende de jornalismo, mídia, o ambiente e é muito empolgado em aprender coisas novas o tempo todo. Claro. Mídia é exatamente isso. Eu não sabia fazer o vídeo perfeitamente como um cara que faz vídeo. Né? Óbvio que o Serginho, o Leonardo, o Sebas e qualquer outro colega do vídeo sabem tecnicamente mais coisas que eu. Mas essa coisa do multimídia, de querer fazer, a gente teve o curso, então básico a gente sabe fazer, então... É que também tem uma mudança aí, né? Por exemplo, eles fazem muito bem esse produto para televisão. E acho que já está tendo uma mudança grande nisso, porque mesmo eles estão tendo que mudar, porque os clientes não são mais só a televisão, né? Então, por exemplo, eles passaram a ter que botar o personagem dando entrevista no centro, porque a BBC usa no Instagram dela. Fiz o dever de casa, ó. Fiz o dever de casa. Sei lá, o The Guardian, usa o vídeo no Instagram deles. Então, passar a centralizar o personagem e tomar cuidados na história em si, porque ela vai entrar cortada no Instagram, que virou talvez a principal plataforma dos meios de imprensa, inclusive, né? Então, tem um comentário aqui, ó, do Paulo. E quantas diferenças de linguagem fotográfica e cinematográfica? Cara, está se aproximando, né? As coisas estão se juntando. Mais ou menos isso que a gente estava falando. E também muita coisa que a gente faz, que é o caso dessa história do Bruno, que é contar a história, né? Com mais profundidade. Não é aquela matéria de televisão de 2 minutos, né? E nem a foto, e nem aquela grande foto para capa e uma mais ou menos para dentro. Exatamente. Contar a história, tanto fotográfica como em vídeo, né? Vira uma coisa só. Teve uma pergunta, passou, mas eu lembro que se não é injusto ter que fazer as duas coisas. Eu acho que está sendo prazeroso. Eu não sei o que você acha. Se você for pensar de uma forma bem tradicional, que eu já pensei muito tempo, mudei essa cabeça recentemente, devido a todas as mudanças, transformações do mercado, né, da empresa que eu trabalho e tal, que eu presto serviço. Tradicionalmente é chato, né? Eu vou estar tomando
o lugar de um colega. Eu faço foto e vou tomar o lugar de um cara do vídeo. Se você for com essa mentalidade, realmente é complicado. Mas é muito bom aprender coisa nova, é muito bom se experimentar, se sentir desafiado para conseguir algo que você não tem muita intimidade, né? Estudar, aprender, enfim, fazer o que você fez na tua profissão, fotógrafo. Exatamente. Né? Não, e até agora não houve nenhuma, pelo menos que eu lembre, nenhum corte por causa disso. Não, também nunca escutei, fulano foi demitido porque o fotógrafo fez um vídeo. Não escutei nada disso. Inclusive, cara, eu acho que tá tendo uma coisa super legal, que é uma troca. Cara, eu passo horas conversando com o Serginho Queiroz aí da Reuters. Exatamente. E eles me perguntam coisa de foto. E às vezes eu vejo um vídeo do colega e falo, vem cá, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não deixou a câmera nessa lente e tal? Então rola uma troca aí. E editam muito melhor que a gente os vídeos, com muito mais velocidade e muito melhor, né? Tem assim... E os exemplos não param. Por exemplo, a Luísa, minha filha, que está estagiária do Globo, foi fazer uma matéria do Hospital de Campanha do Maracanã e teve que fotografar, teve que fazer entrevista com o gravador do celular e também assinou a matéria junto com os repórteres, porque ficava o tempo todo mandando foto, mandando áudio e atendendo os repórteres para responder. Tem até aqui, vamos dar uma moral para ela. Tem até aqui a matéria assinada e a foto e tal. Não, e a foto é muito boa, né? A cena essa é impressionante. Não, e o cara virou... por sorte, ela tinha entrevistado o cara, o enfermeiro, antes de acontecer a cena. Então o cara já era o personagem, aí junta a sorte, né? Então é uma coisa que mesmo quem está começando tem que estar preparado para essa mudança. E nesse momento ela está sendo fundamental. Me lembrei de um prêmio ESSO que foi dado pelo fotógrafo. Roberto Stuckert, numa sessão do Supremo Tribunal Federal, flagra uma conversa entre os ministros. Os ministros ficam sentados numa sala em U e ficavam conversando por um chat interno, obviamente, do Supremo, pela tela. E ele percebeu ali na tela, então ele fotografava a tela desse lado, o diálogo, corria para o outro lado, fotografava a tela do outro lado. Então eles têm o diálogo dos ministros comentando sobre outros ministros. Eu não me lembro muito bem se chegaram a combinar voto, mas, enfim, a história rendeu tanto que eles ganharam um prêmio ESSO com a informação do fotógrafo. Uhum. E o Roberto ganhou o prêmio ESSO não pela fotografia, mas como repórter. Informação. Como informação. Não, tá cheio de casos. O Orlandinho Abrunhosa, que velho fotógrafo, autor daquela foto do soco no ar do Pelé, tem um prêmio ESSO de texto. Ele não tem um prêmio ESSO de fotografia, tem um prêmio ESSO de texto. Também de uma reportagem que ele fez, se eu não me engano, era de prostituição, e ele foi o único autor da história. Com certeza, teve ajuda da redação para claro, escrever o texto e tal, mas eram todas as informações. Coisas técnicas. Então, eu acho que, resumindo assim, um pouquinho, está cedo ainda para resumir, mas resumindo um pouquinho, acho que a vida é longa. Né? Para os que tinham medo do fim, acho que a gente está descobrindo que esse fim, se ele existe, está muito distante. Né? Tem uma frase do Etevaldo Siqueira que ele fala: jornalistas não chorem, os jornais vão morrer, mas o jornalismo não. É isso, né, cara? A gente está vivendo isso. Vai deixar de imprimir? Vai. A gente está vendo vários jornais deixando de imprimir. Essa coisa do multimídia, tem um exemplo muito bom que é o do Globo, o Jornal Globo. O Globo, o Extra, a Época, uniram as redações, viraram uma coisa só para oferecer um produto multimídia muito mais interessante, muito mais forte. Então, cara, assim, o fotógrafo do Globo faz matéria para... Viu o Guito aí agora há pouco, aí pode até falar um pouco sobre isso.
faz uma matéria para a revista, ou faz uma outra matéria para o site. Então, e hoje a gente produz não, algumas matérias deles entram no site e não entram no impresso. no jornal, não entra no impresso. Então, assim, a gente faz muita coisa para o online. Uhum. E está O ficando foco tão é muito online, né? Hoje em dia. séria a coisa do multimídia que tem curso técnico em multimídia, tem bacharelado em multimídia, tem pós-graduação em multimídia e tem esse curso que, se Deus quiser e o seu Sérgio Moraes permitir, eu vou para Nova York fazer na Universidade de Colômbia, que é uma pós-graduação em multimídia, cara. Se eu O pudesse, negócio... você não precisava nem de bolsa, eu pagava, pô. Opa! Pô! Seu Rick, do estou escutando aí, não. Eu disse se eu pudesse. Mas é isso? Por isso que eu estou invocando o pessoal lá para dar autorização e tal. Mas não, é isso. E as próprias universidades estão mudando os seus cursos claro, muito. de jornalismo, as matérias de fotojornalismo. Quem tiver interessado no assunto, pode dar uma bugada aí. Curso multimídia. Cara, vai vir curso técnico, faculdade, universidade, sabe? Pós-graduação, tudo. Gente, tem tudo. Tem desde de criação publicitária até jornalismo propriamente dito, como a gente fez aí recentemente. Não, é uma mudança geral. Assim. As universidades têm que acompanhar, os órgãos de imprensa têm que acompanhar, é obrigado. Mesmo que fiz não queira, dois para a Unesco e para a ONU. O quê? E a pessoa... Eu fiz 2 trabalhos recentes agora para a Unesco e para a ONU. E as 2 vezes que as pessoas me contrataram falaram o seguinte: eu quero seu olhar de fotógrafo no vídeo. Pô, mas tem experiência em vídeo. Não me interessa. Eu quero que você sabe capturar? Sei. Então eu quero que você capture o que você sente ali. A primeira vez que eu fiz vídeo, não sei se o Ratão ainda está aí, o Ratão estava aí no início. A primeira vez que eu fiz vídeo foi a convite do Marcelo Bauer, que fez um documentário dos fotógrafos populares, que era o pessoal formado na escola do Ripper, na Maré. Né? Um dos personagens era o Ratão, que estava por aí. E quando o Marcelo Bauer me chamou, era para fazer vídeo, era um documentário, era um web documentário, ele ganhou um monte de prêmio e tal, muito, muito bem feito. E eu falei, cara, não sei fazer isso, nunca fiz. Ele falou assim, não, mas eu quero um fotógrafo fazendo o vídeo. Bom, eu vou te dizer que foi mais difícil do que eu imaginava, mas ao mesmo tempo ficou melhor do que eu imaginava. Ficou bem legal. E, bom, os personagens eram ótimos também. E ótimos fotógrafos. Mas eu acho que é isso. A gente está voltando no tempo nas reportagens com esse ingrediente a mais de funções. Isso na imprensa de um modo geral. E no caso da fotografia, se a gente separar um pouco a fotografia da imprensa, eu acho que tem um pouco essa mudança também. Né? Você tem muita gente, o POI hoje em dia tem categoria de multimídia, que normalmente esses trabalhos são produzidos por fotógrafos. E o POI é mais aberto, não é fotojornalismo, é fotografia. Peraí que tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta para você aqui. Wesley, para quem está começando na fotografia e pretende trabalhar com fotojornalismo, qual o caminho das pedras? Resume aí. É difícil, mas resume, pô. Não tem caminho de pedra, meu irmão. Aliás, tem. É só pedra. É só pedra mesmo. Tem que carregar a pedra. Exatamente. Carregar a pedra, ultrapassar a pedra, usar a pedra para subir, usar a pedra para descer para outro degrau, é assim mesmo. Não, eu acho que tem estudar muito. Quando eu digo estudar, não é simplesmente fazer cursos, mas é estudar fotografia, ver muita fotografia, ler muito. Pode ser livro sobre fotografia, mas ler é super importante também para fotografar. E ter um pouco de cara de pau, né? Bater nos lugares, mostrar o trabalho para outros fotógrafos,
Uma coisa que eu acho muito legal é participar das leituras de portfólio. Eu já fiz algumas e você encontra trabalhos excelentes, encontra alguns talentos perdidos, assim, perdidos no sentido que tem um trabalho que você vê que a pessoa tem talento, mas o trabalho não é nada, não tem nenhum caminho, não tem nada. Mas e essa pessoa precisa de uma orientação e tal, porque ela já tem um talento natural, né? Isso é bem comum. Bem falando de uma forma multimídia, além de tudo isso, cara, fazer live, ver live, sabe? Exatamente. Gastar tempo conversando Fazer quiz. fazer vídeo, Uhum. né? Tentar aprender sempre. Não, produzir ensina muito. Né? Produzir e muitas vezes produzir sem ter um pedido de cliente, de nada. Produzir por produzir. Eu acho que tem muita coisa para fazer. Quem está começando... A Nana, inclusive, está avisando que no Fotorio vai ter leitura virtual de portfólio. Boa oportunidade aí para quem está começando. Exatamente, exatamente. Na verdade, por exemplo, nessas leituras de portfólio já li caras super premiados, que às vezes estão no meio de um trabalho específico e querem trocar ideia sobre o trabalho. Sim. Também tem isso. Além de muita gente começando. Já li portfólio do Baltar. Baltar talvez seja um dos fotógrafos mais premiados do Rio. Né? Caras com estrada longa. Uma pergunta sempre recorrente depois de lives ou alguma coisa na internet. Como é que eu faço para ser um fotógrafo da Rods, né? Aquela coisa. Cara, você tem que se apresentar, você tem que ir lá, ser cara de pau mesmo, ir lá, conversar, mostrar seu trabalho. Ninguém vai te contratar sem saber quem você é. Então, básico é... E tem que ter e para ter um trabalho, você tem que fotografar. Ir a campo, fotografar. E hoje em dia, já com esse olho... Tenho 2 exemplos de colegas, uma fotógrafa em São Paulo e um fotógrafo aqui em Brasília, que eles estudam muito, são muito literários de verdade. Assim, os caras têm referência na cabeça. Cita nome, data, hora, sabe? Crédito. Mas fotografa pouco. Acho que tem que ir mais para a rua, tem que se experimentar mais, tem que errar mais. Exatamente. Exatamente. Hoje, uma pergunta aqui. Hoje eu dou graças a Deus por você não editar minhas fotos. Porque eu experimento muito mais. Eu erro muito. Se você pegar meu filme, você vai falar: ô garoto, o que está acontecendo? Tá maluco? Porque eu erro muito mais. Eu me permito, eu me arrisco mais, eu vou mais, eu fotografo mais, eu abaixo, eu levanto, eu corro. Então, acho que a gente precisa fazer mais isso. E o vídeo é mesmo isso. Fazer uma live, por exemplo, cara, tenta gravar uma coisa para dizer que amanhã vai ter uma live. Você vai parar na frente do celular e vai errar 10 vezes um texto de 5 palavras. Sim. É hábito, sabe, é prática, não tem outra maneira. Sim. Não, é verdade. A não ser artistas natos como a nossa Lulu, blogueira. Teve uma pergunta aqui interessante. Peraí, deixa eu fazer a pergunta. Seu influencer. A Cássia Popolin, ela está pedindo para falar da sua cobertura de Marajó. O que eu acho interessante, antes de você comentar, é que ela não foi exatamente como a gente falou, apesar de ter sido uma cobertura multimídia, você viajou com o Léo, cinegrafista, mas só que vocês dois fizeram absolutamente tudo. Vocês fizeram a história, fizeram os vídeos e todo o trabalho que virou texto, né? Inclusive, vocês assinaram juntos o texto. Então, conta aí como... Não, de novo, ter a noção e a responsabilidade do que você está fazendo, né? Ter um pouco de noção do que você está fazendo. Léo, 3 dias trabalhando, eu falei: Léo, por que a gente vai ter que trabalhar? O Tasso Sarraf estava fazendo para a France Press 3 semanas. Ótimo trabalho, inclusive. E ele nadou de braçada. Então, assim, já tinha muito material do Tasso e eu não podia competir com o Tasso. Eu não podia fazer a mesma coisa que o Tasso estava fazendo. Exatamente. Eu me lembro de ter falado para o senhor: Moraes, eu acho que dá para a gente botar uma matéria aqui diferente. Vamos encaminhar a coisa numa outra coisa. Me dá 3 dias e eu te digo se isso aqui é especial ou não. Não com a propriedade, não seguro pra caramba de que em 3 dias eu ia te dizer sim ou não. Não, porque eu precisava sentir alguma coisa lá.
E graças a Deus, em 3 dias eu falei, olha só, a gente tem uma história, a gente precisa ir atrás dela, e nós vamos gastar dinheiro, nós vamos gastar tempo. Tem autorização? Toca, garoto, vai embora. Então, eu e o Léo, a gente percebeu em algum momento da cobertura que aquilo ali podia render um pouco mais, e era uma história boa. A gente estava se aproximando do, acho que era 1 milhão de casos? Acho que sim. 1 Na milhão época, de acho que sim. casos. Então, Léo, porra, olha só, a história está crescendo, acho que a gente pode dar uma, né, uma temperada nas histórias, porque já estava, eu acho, minha visão pessoal, já estava muito cemitério, hospital, cemitério, hospital, cemitério, hospital. Todo dia, porra, estava repetitivo. E a gente tinha um produto que era diferente, né? Era a Amazônia, era, pô, enfim. E a gente. Então a gente viu que a gente tinha responsabilidade do texto. A gente não tem um colega do texto aqui. Tudo que a gente puder gravar, como a gente não tem, eu não tenho experiência de pegar e ficar anotando as coisas. Cara, eu pego meu celular e eu gravo. Aqui eu vou falar com a dona Maria, ela tá quantos anos, está infectada, o básico, o mínimo, o básico, informação básica. Então a gente gravava muita coisa. O Léo gravava muita coisa que não usou, mas era para ter, até como prova, né? Se alguém vai te questionar, você tem o vídeo dessa mulher falando que autorizou da imagem, você tá, tem. Então a gente viu que a gente podia juntar esses elementos para criar o vídeo posteriormente. Com um pouco de experiência, você já sabe que você está fazendo pode se tornar uma matéria especial. Então, você começa a juntar os elementos para que isso lá na frente não comece a te ligar e você não tenha as respostas. Vem cá, você foi de tal lugar a tal lugar, quanto tempo que gasta? Vem cá, qual é o nome do médico que está aqui na imagem, fulano de tal? Então, basicamente, você vai criando né, esses elementos, vai cumprindo ali uma sequência de coisas para te ajudar a completar a história. Não. E contar uma história não é tão simples como parece. Porque às vezes você tem um começo e você não tem um meio, mas de repente a história acabou e você não tem uma coisa que está faltando na história. Então eu tenho o hábito de chegar no hotel, na pousada, no barco, muita gente dormiu no barco. Léo, senta aí, vamos revisar. Tem que dar uma olhada, ver o que anotou, ir tentando fazer um roteiro para o próximo dia, se organizar, para não chegar e ter milhões de coisas e não ter um conteúdo. No começo do ano, eu fui para a Antártida. Até o Johnny Roriz entrou aí, lembrei disso. Grande Johnny. Só um instantinho. Tá meio pro final. Se acabar, eu abro outro para a gente não encerrar. Vou ser breve nesse capítulo. Não, qualquer coisa eu vou abrir, para todo mundo saber aí, eu vou abrir outra depois. Na Antártida não tinha repórter, era eu um cinegrafista. O cara falava um inglês mais inglês do planeta. Nem acho que nem ele entendia o inglês dele. Batata quente na boca. Pô, total. A gente teve uma dificuldade de comunicação. Eu falei, cara, eu não vou me prender a isso. E eu vou anotar algumas coisas que eu sei aqui, que eu tô vendo, os pesquisadores, conversava com os técnicos, os pesquisadores e sempre fazendo um relatório. E chegou uma hora que eu esbarrei muito na coisa técnica. Eu não sabia o que era aquilo, detalhe, nome e tal. E a gente começou a se comunicar e a gente foi batendo uma bola e no final a gente resolveu. A gente escreveu a história, publicou o vídeo, virou um Wider Image, que é o produto especial da Roy. E eu voltei com essa sensação de, falei, cara, peraí, estão me dando uma responsabilidade, que é a maneira como acho que a gente trabalha na Reuters, né? Ninguém fala para você que você é responsável, que você tem que fazer isso. Você se sente assim. Então, quando eu volto daí, eu começo a voltar assim, peraí, eu preciso trabalhar dessa forma, eu acho que eu tenho que agregar mais. E acho que a partir daí mudou um pouco a minha relação, inclusive, com os repórteres. Eu ligo mais para a redação, eu falo mais com o chefe de texto, eu falo mais com o coleguinha que está na pauta, às vezes eu quero saber quem é. Outro dia tinha um estagiário da Reuters, eu não sabia quem era, o cara estava do meu lado. Eu falei, como assim, cara? Não conheço o cara que trabalha com isso. Claro, não vou ao escritório, nunca tô lá. Então você vai mudando a sua postura como um fotógrafo, né? Eu vou fechar e abrir. Tá? Fechou. Vou fechar aqui e abrir outra. Todo mundo volta aí, por favor. Estamos voltando aí. Calma aí, não tem Esperar
Manda ele voltar. Fala, vamos chegando de novo, vamos abrir. Fala pessoal, só esperar o Wesley pra gente reabrir aqui a live. Fala, Pu! Quanto tempo, hein? Aí ele entrou. Califórnia, né? Fala, Rafa. Brito. Voltei, galera. Paulo Leite, meu ídolo. Cristiane Matos, melhor fotógrafo de futebol do Brasil. Chegando a galera aí. Já juntou. Vamos continuar. Continua com o teu raciocínio, eu te interrompi. Não, tá, acho que eu tô falando essa coisa de ter... A responsabilidade. Primeiro, né, estava pensando aqui agora. Primeiro, eu me isolei. Parece que eu estava, né, predestinado a viver a pandemia, né? Primeiro, eu me isolei lá 25 dias no gelo, com pessoas que eu não conhecia, com um convívio completamente diferente. E aí me deu tempo para pensar de verdade e ver que eu tinha responsabilidade como jornalista, não só como fotógrafo. Então, acho que a minha mudança, a nossa mudança como fotógrafo, ela tem um pouco disso. É a tua responsabilidade informar bem, né, cara? Fazer a coisa... E a mudança da empresa, obviamente, com que os fotógrafos sejam cada vez mais multimídia, mais integrados na redação. E eu acho que isso vai funcionar bem. Eu não estou com medo disso, eu acho que ninguém precisa ficar achando que é o fim, que é um bicho de sete cabeças, que não é. Não. O Davi Alves, que é um colega de cinema aí, estudou cinema em Cuba, um garoto novo aí, ele colocou aí na outra live assim, levem um tripé, porque é uma coisa que a gente não está acostumado. Tem que ter um microfone, porque o áudio é importante. Então você vai criando necessidade. Mas você pode... Meu celular está aqui, mas você pode pegar o celular e fazer com o celular. Então, cara, parar com essa coisa de achar que você não sabe... Primeiro, que você não sabe fazer porque é difícil, que não sei o que. Não é. Claro que dá para microfone, aprender. Lembrou o Serginho. Serginho Lima lembrou o microfone também, importante. Entendeu? Então, toda essa parte técnica, a gente tem que parar de ser meio preguiçoso às vezes e, pô... Carregar e buscar aprender. Cara, hoje eu converso, coisa que eu não fazia antes. Hoje eu chego numa roda de cinegrafista. Tá ali o cinegrafista, o bolinho dos repórter, fotógrafo, cinegrafista. Cara, eu transito muito mais hoje com essa galera. Entendeu? Aí eu vou ali, troco uma informação com o cara, vem cá. Mas se a luz estiver assim, o que você faz? Ah, não, aqui, ó, vem cá, minha câmera tem um recurso, não sei o que. Então, vamos aprendendo. Um pouco... Vamos aprendendo. É exatamente isso. Você falou do tripé, eu lembrei de uma história legal, que é como chama? O cineasta do Deus e o Diabo na Terra do Sol? Glauber Rocha. Que o Glauber Rocha dizia que o cinema era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E eu conheci um fotógrafo de cinema, um ótimo fotógrafo de cinema, o Carlos Egberto, que ele dizia que o cinema era uma ideia na cabeça e uma câmera no tripé. Bruxas de Blair tá aí para dizer tripé. Bruxa de Blair. Assistam Bruxa de Blair. Nunca mais você vai sair sem um tripé. Nunca mais. O celular dá uma estabilidade impressionante, né? Não, hoje a gente tem muito mais recursos. O Osmo, tem um... O Osmo pode custar... A GoPro já está não precisa mais do Osmo para GoPro, né? Ela já tem estabilidade. Agora tem o Osmo Pocket, cara. É quase uma caneta, sabe? O Osmo Pocket é quase uma caneta. Estabilidade brutal, um negócio, qualidade 4K. Porra. Não tem desculpa mais. A gente, fotógrafo, não tem mais desculpa para não entrar de vez na história. São coisas que vão facilitar o ato de fotografar e fazer vídeo ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo. Alguém tinha falado isso na outra e a diferença técnica. Cara, hoje você filma e fotografa na mesma câmera, no mesmo celular, no mesmo aparelho. Então, isso vai ser muito mais integrado e muito mais fácil daqui para frente.
Só vai requerer que você tenha um mínimo de conhecimento básico sobre a coisa, noção do que você está fotografando, do que você vai reportar. Eu acho que não existe uma receita de bolo. Faz assim, dá certo para tudo. Não dá, não funciona. Não, nunca funcionou. Principalmente contando histórias. Às vezes, esse exemplo do Marajó, por exemplo, no segundo dia eu tenho uma foto do final da história, sobre a minha ótica, claro. Eu tenho a foto do final da história. Então, no começo do meu trabalho, eu tenho o final da história. Eu tinha uma ideia na cabeça, eu precisava seguir ela. E, de repente, o final apareceu para mim no segundo dia. Eu falei, caralho... Tem um outro exemplo que eu lembrei, que eu esqueci de separar a foto e o vídeo, mas que foi muito interessante, que foi a saída daquele senhor que teve alta do hospital, um militar, e que você fez simultaneamente as fotos e o vídeo do militar saindo de 100 e poucos anos, né? Uma coisa assim, o cara tinha lutado na Segunda Guerra e tal. Foi isso, não foi? Eu tinha 2 câmeras, eu falei, cara, é um momento importante, esse cara tem quase 100 anos, venceu o Covid, eu preciso ter um vídeo desse momento. Eu botei uma câmera no chão, literalmente no chão, com o que eu tinha, apoiei o celular na câmera para ela estabilizar, deixei gravando, pré-foquei ali, botei um pouco mais de diafragma, não é a minha maneira de fotografar, mas eu precisava do vídeo, então eu vou tentar minimizar o erro. Acho que é um bom pensamento, vou minimizar o erro e vou deixar rodando, e se der, deu, entendeu? E aí eu mando pro Serginho, o Serginho, dá uma olhada nisso. E o Serginho fala, Leque, aí Leque, tá muito bom, Leque. Aí Leque, vamos... Então, não, e foi interessante que foi o início das altas, então a cena não era tão comum como acabou virando depois. E eu tinha a foto da minha maneira, como eu queria ali no momento, e tinha o vídeo da coisa. Então, fui um pouco mais, fui atrás e tentei fazer outras coisas, mas enfim. Acho que é isso. A gente tem que se propor a isso. Todas as empresas, em algum momento, todas, website, sabe, a faculdade, todo mundo vai virar uma coisa só. E a gente precisa entrar, a gente precisa mudar e parar de achar que é só fotógrafo, só sei fazer foto. Não, você sabe fazer foto em movimento. Calma, respira, vambora, vamos tentar. Erra o primeiro, erra o segundo e vambora. Vai aprender. Todos nós vamos aprender. Estamos aprendendo. Estamos o tempo inteiro, né? Na porrada e tal. Pergunta do quiz dele. E o seu quiz? O quiz vai rolar agora, no final. Perguntinha aí. Ver quem participou mesmo. Tem 5 livros super legais aí de um colega nosso. Eu vou deixar no ar, não vou falar o nome. Que é super legal para quem está afim de aprender um pouco sobre fotografia de esporte. Vale a pena, o livro vale a pena. Legal. Mas só quem é o livro, quem responder os quiz lá que eu vou botar daqui a pouco. Muito legal essa conversa, eu acho que foi ótimo. É esclarecedor para a gente também, né? Você está botando mais responsabilidade em mim agora no final, mas enfim, eu acho que é super legal e é bom. Fala, Miguel. Aprender, é bom trabalhar. Eu acho que isso agrega para o fotógrafo. Isso não é demérito, muito pelo contrário, acho que agrega para o fotógrafo. Você vai ficar muito mais envolvido com o que você está fazendo, cara. Perguntaram aqui qual foi a grande foto que você perdeu, que você tem dor de corno até hoje. Puta, são várias, mas são várias. Eu sofro toda hora. Não dá. Não dá. Assim, não é que eu tenha perdido. É claro que eu já perdi alguma foto, mas às vezes é uma foto que você gostaria de ter feito. Você viu uma foto de alguém e você fala, que fotaço, porra, podia ser minha essa merda, né? O cara num bom humor. O Marenco lembra um negócio interessante aqui, que o João Weiner na TV Folha foi um marco dessa mudança. É verdade. Um precursor da mudança. A TV Folha... É bem lembrado, bem merecido a lembrança. A TV Folha avançou tanto que chegou a fazer documentários. A coisa virou, né? Cresceu. O próprio Marenco tem um documentário, né? Super premiado.
super bem feito. Então, Exatamente. Duvidar da sua capacidade, acho que é besteira. Tem que aprender a parte técnica, mas a sua capacidade como fotógrafo, ela é muito aliada. Vou falar uma besteira agora. Acho eu que é muito mais fácil um fotógrafo ir para o vídeo do que um cara do vídeo migrar para a fotografia. De modo geral, sim. Posso ser grosseiro. O próprio Léo é um exemplo, né? Do fotógrafo que começou a fazer vídeo e está fazendo muito bem. Teve a pergunta aqui também daquele... Não, não enche a bola dele, não. Não. Aliás, não conta para ele nada do que a gente está a fim de fazer, tá? Por favor. Não, tá. Não, teve uma pergunta... Agora, falando sério, tem uma pergunta aqui daquele teu trabalho do cemitério clandestino em São Paulo que você fez. E a pergunta está aqui. Como você vê? Como Cemitério... você trabalha em zonas de situações como essa? E como você vê teu trabalho em situações dessas, em zonas de perigo, Bom, começar pela segunda. É extremamente necessário fazer o que a gente faz. É extremamente necessário se arriscar em busca de uma imagem dentro de uma margem de segurança. Não vou também ser um idiota de arriscar minha vida por causa de uma foto, porque não vale a pena mesmo. A gente tem N colegas que morreram tentando uma foto e estão mortos. E a chacina, o Tribunal do Crime, melhor dizendo, o Sérgio Moraes me mandou para São Paulo para ajudar as meninas na cobertura da pandemia. Eu cheguei numa semana muito atípica, que não tinha muita coisa acontecendo, e eu passei um dia inteiro rodando em São Paulo. Aliás, gastei uma nota de táxi. E não conseguia nada. Consegui 3 cenas do cotidiano, que inclusive eu nem transmiti depois. E eu estava indo embora pro hotel e estava ouvindo rádio, né? Sempre tenho a mania de ouvir rádio. Inclusive, qualquer lugar que eu vou, eu ligo na rádio local. Mas eu gosto da rádio do sangue. Sabe aquela rádio pesada? E eu estava indo e o cara do rádio falou, nós aqui, diretamente aqui do Tribunal do Crime, eu falei, aumentei um pouquinho aí. O taxista aumentou. Eu falei, cara, onde é que é isso aí? Ele falou, bicho, São Paulo, mano, estamos a 1 hora. Eu falei, era, sei lá, 5 da tarde, 5:30 da tarde. Sim. Não, acho que era 4 e tal, mas já nessa época do ano já escurecendo cedo. Né? Vamos, toca. Cara, eu cheguei lá, já estava escuro, 7 da noite. Eu cheguei 7 da noite. Peguei a perita criminal, saindo do lugar. E eu falei, oi, peraí. Já aconteceu? Ela falou, meu filho, onde é que você estava? O negócio aconteceu o dia inteiro aqui. Eu falei, não, peraí e tal. Não, você não pode descer lá, já acabou. Vocês voltam amanhã? Não, não volto amanhã. Eu falei, peraí, tá bom. Aí vi um colega do SBT, um cinegrafista famoso em São Paulo, que cobre só a polícia. E eu vi ele, eu sabia quem era ele. Eu não o conhecia, mas sabia quem era. E fui falar com ele. Ele falou, não, mano, desce aqui 2 escadas. Eu falei, pô, eu não vou lá sozinho não, cara, vamos lá comigo. Ele falou, tá bom. Nisso, eu tinha ligado pro Léo. Léo, tô indo na história, se você quiser, vem. Pô, mano, é perigoso aí. Eu falei, tá tranquilo, desci. Fui com o cara. Quase ninguém foi, né? Quase ninguém foi. Ninguém foi. Só tinha lembro. ele, fotógrafo. Ninguém mais, cara. Tinha uns caras da TV Band, Record, enfim, as televisões mais populares, os programas mais populares da TV, né? E o Léo chegou depois e a gente, teve um acesso ali que estava meio surpreso, porque a polícia sempre te isola, a polícia sempre faz um cordão de isolamento muito maior para que você não fotografe esse tipo de coisa. E estava tão surreal a maneira como eu estava chegando nos corpos, na cena do crime, que em algum momento eu falei, cara, eu só posso ir até aquela faixa ali. E eu vi os caras lá dentro, eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. Ou seu policial, fala com o policial. Seu policial, ele falou, cara, isso aqui é Tribunal do Crime. Registra o que você tem que fazer e vamos embora. Que aqui é... Aí foi E eu dei muita sorte, porque como o Léo e esse cara do SBT estavam comigo, eu acabei usando a luz deles. Se alguém puder ver as fotos depois, tem uma luz bem... No caso, contra a luz deles. Bem dramático, porque eu comecei a trabalhar exatamente contra a luz dos caras. Eu falei, eu não vou ficar em cima deles porque não faz sentido, mas... Então, me ajudou muito a luz ali. E aí eu volto no dia seguinte, entrevisto o delegado, que é um personagem, um figuraço. Eu acho que vai sair candidato a alguma coisa, mas enfim.
É um cara super empolgado e gosta de falar e explicou tudo. E quando a gente estava embora, rolou uma cena boa, que era os cachorros procurando, farejando copos, e o cachorro entra dentro da cova que estava cavado para matar alguém, enfim. E, não tinha história. Vamos falar de multimídia? Não tinha história, eu não tinha um repórter. Eu não tinha elemento para escrever um texto. E eu liguei para a chefe de texto, a Pia. Pia, olha, o Tribunal do Crime, uma história pesada, não sei o quê. E ela falou, tá bom, a gente vai escrever alguma coisa. Escreveram uma nota ali, acompanhou as fotos, o vídeo. E aí, no outro dia, pô, eu olhei a agência e falei, caramba, tinha uma foto no destaque da agência lá, o Melhores 24 Horas. Claro. Os jornais, a Folha de São Paulo, o Globo, publicaram galerias e tal, e aí deram a história. Os repórteres da Folha e do Globo, não lembro, se era o Estadão, estavam lá no dia seguinte procurando a história e tal, que eu mandei as fotos de madrugada, então... Mas era perigoso. Teve uma, só para eu dar uma explicação, teve uma pergunta sobre as fotos, mas eu que não separei, só para explicar quem perguntou sobre essas fotos, é que a conversa surgiu agora e eu separei coisas para a nossa conversa multimídia. Mas pode se achar tranquilamente nas páginas da Reuters, no Instagram do Wesley, as fotos estão por aí, é fácil de encontrar. O Tom Molina, que é um fotógrafo de São Paulo, ele viu no meu Instagram, eu com a minha blogueiragem, né? Sempre boto ali o que eu estou fazendo e tal. E o Tom viu e me mandou uma mensagem, Wesley, pô, você está na cena do crime, cara, como é que você conseguiu chegar tão perto? Eu falei, querido, pega e vem para cá. Durão. Vem pra cá, e assim, só tinha eu de fotógrafo. E no dia seguinte não foi ninguém como fotógrafo, fiquei surpreso. Uma história como aquela, tão pesada, tão importante noticiar, e não tinha ninguém. Me surpreendeu. Olha, veículo e né, perigo. Eu me lembro que na hora que a gente conversou, que você estava a caminho, o G1 tinha uma foto da polícia, ruim, uma foto que não mostrava nada, e não via nada em lugar nenhum. Achei estranho também. Mas acho que São Paulo está menos habituado com a violência, né? No Rio, acho que estaria... Talvez não fosse mais difícil fazer um bom material, porque acho que estaria cercado, estaria isolado e uma porrada de gente tentando... Eu achei que aquilo ali era o iceberg, claro, era a ponta de uma história. Que eu acho que o índice da criminalidade aumentando, isolamento social acabando, enfim, eu falei, bom, eu vou me dedicar um pouco mais a essa história, vou afundar um pouco mais aqui, porque eu acho que ela é importante. E eu acho que é sempre isso, eu acho que o fotógrafo, ele sente o que, né, que pode ser bom, qual a importância daquilo ali. Você deve ter N histórias de que estava indo fotografar um jogo de futebol e de repente viu uma cena que virou a capa do jornal, a capa da revista, então... Acho que a gente tem que acreditar um pouco nisso aí, um pouco no que você vai lá fazer. E encontra outra coisa. Isso é... Outra coisa, exatamente. No meu caso, eu estava indo embora. Só encontra quem está na rua também, né? Só que quem está na rua. Aí a gente volta para o fotógrafo que está no front. Ele está encontrando as histórias. Então, as histórias estão aparecendo muito mais para os fotógrafos. Eu sei porque toda... reunião de pauta, a primeira coisa que me perguntam, o que temos aí de imagem para a gente acompanhar? Já virou assim. Hoje temos isso. Beleza, vamos escrever e tal. Qual a sugestão da fotografia? Não, virou. Normalmente, uma coisa que a gente sempre fez, mas cada vez mais eles estão vindo atrás, porque as pautas, principalmente de comportamento, coisas desse tipo, elas partem basicamente da fotografia. Acredito que não só a gente, nos outros lugares também. Eu brinco muito com o Léo, né? O Léo eu tenho ido muitas pautas com o Léo e eu brinco muito com ele assim, cara, faz uma imagem diferente da minha, porque tá foda. Estão sempre seguindo a gente, né? Mas acho que é exatamente... E aí, cara, entra uma história que eu até que falei com a Luísa outro dia. Acho que a gente assumir o papel de protagonista, de verdade, chamar a responsabilidade para você e se a reportagem não der certo, a culpa é tua mesmo. A culpa é tua mesmo. Foi você que bolou ela, foi você que gastou dinheiro nela,
Então, isso faz você ficar mais atento, isso faz você ter noção da responsabilidade sobre a matéria e acabar virando um protagonista de verdade. Eu acho que eu falei isso na primeira live. Acho que tem que chamar um pouco a responsabilidade para você. E acho que a maneira como a gente trabalha, voltando ao multimídia, a maneira como a gente trabalha, a gente sempre foi muito independente. A fotografia da Reuters, ela sempre deixou muito independente. E aí, Sérgio, o que tem hoje? O que tem para mim? E você chegar para mim e falar, e aí, garoto, o que nós temos hoje? Então, facilita você ser um multimídia, porque você tá o tempo inteiro lidando com a responsabilidade, o tempo inteiro dizendo para você mesmo, em uma fração de segundo, a história do Aritana. Cara, quem tem que tomar a decisão sou eu não posso esperar o Sérgio me dizer se vai ou não vou, se eu não vou. Então você, devido às proporções, você está tomando decisões o tempo inteiro, né? Que não dá para esperar o teu chefe dizer se vai ou se não vai. Então. Não, e eu sabia que você estava no meio do caminho. Falei, só falta esses caras não aprovarem essa porra. E se eu errasse, o erro era meu, porque a avaliação é minha. Obviamente, eu ia agasalhar. Ó, sim, senhor, Sérgio Moraes. Não, senhor, Sérgio Moraes. Não, mas aí é o lado também da gente saber. Isso serve para todos os fotógrafos também. Além de todo esse multimídia que a gente conversou, o fotógrafo também tem que saber vender seu trabalho, né? Não adianta o fotógrafo mandar uma mensagem, tem isso aqui. Não, ele tem que chegar e dar o máximo de detalhe, convencer que aquilo é importante de ser feito, né? Então, se você vende mais ou menos, a tendência do cara que não quer gastar dinheiro com a cobertura é dizer, não, vamos deixar então, não sei o quê. Então, você tem que convencer, dizer que o custo é menor do que arredonda para baixo para ser aprovado e vai. Mas o argumento é a importância da história, né? O dinheiro, às vezes, ele está em segundo plano aí. Mas quem aprova, muitas vezes, pensa no dinheiro também. Né? É fundamental, mas a história se sustenta, né? A gente, às vezes, tem que... Ainda bem que não tem nenhum chefão vendo, mas várias vezes eu esqueço de propósito algum custo que depois vai aparecer. A gente também. Mas aí já está lá, já está fazendo. Então, óbvio. Já está aprovado. O importante é aprovar. Um grande exemplo nosso foi a nossa cobertura da Amazônia no passado. Exatamente. Assim, Sérgio, mas vem cá, cara, eu vou pegar um avião. Vai, garoto, anda logo, anda, vambora. Então, né? E aí algumas coisas não esperam a decisão de alguém superior para você fazer. Ou você faz naquele momento ou você não faz. Ou não faz e perde. Exatamente isso. Se despede aí, vai. Estou cansado, eu sou velho, durmo cedo. Sensacional, muito obrigado pelo espaço. Sempre bom falar de fotografia, sempre bom ver os comentários da galera. Depois, eu tenho o hábito, eu vou assistir tudo, vou ler o comentário de cada um, escrevo para todo mundo aí. Quem quiser escrever, canal tá aberto, vai ter sorteio de livro. eu vou me inscrever nesse quiz aí. Não, você não vai, não pode. Passa as respostas. Não, foi ótimo. Papo legal e acho que é um momento importante. Eu acho que o momento é importante. Eu tenho assistido muitas lives, Eu fui citado em algumas lives. Devia ter direito de resposta nas lives, né, cara? Porque andaram falando bobagem aí. Andaram falando umas bobagens. Mas deixa para depois. Deixa para depois. Não, faz parte. A conversa é boa. Eu acho que está faltando esse tipo de tema quando a gente puder fazer também ao vivo, lá no Retrato, por exemplo, porque a participação das pessoas perguntando ao vivo é completamente diferente, mais fácil. Aqui eu peço até desculpa, porque perco pergunta e depois ela já passou e não deu para fazer, ou a gente está emendado na outra conversa e às vezes eu perco perguntas que foram legais, que seriam legais de ter sido feitas, então peço desculpa e espero que todo mundo tenha curtido aí. Eu já falei, eu vou repetir, cara. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ocupar a internet, ser protagonista, fazer live. Eu vou começar a fazer a minha live. Eu vou fazer os meus... Vai, não, tem que fazer isso. A Luísa
me zoando, mas um dia eu dei uma resposta para ela mal criada. Ela vai te falar. Não é blogueiragem, é ocupar a internet como protagonista. A gente está no momento, a gente está na hora. Essa coisa da pandemia, ela veio para ficar, não adianta. A gente vai viver uma coisa virtual por muito mais tempo e a gente tem a oportunidade de dividir, de somar, de aprender com todo mundo nas lives. Então vamos fazer live, chama o coleguinha do lado aí, sorteia livro e vamos. Eu quero Bora. livro. E a galera que puder aí se inscreve no YouTube do Retrato para a gente poder ter um número que consiga fazer live no YouTube também, porque aí podemos botar mais gente e tal. Vai ganhar um livro. Vai ganhar um livro quem botar o hashtag Retrato Espaço Cultural aí no print, boa. aí no Stories. Boa. É isso aí. Prazerzão, cara. Valeu, obrigado. Abraço. Descansa Tchau. um pouco.